Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Web Meeting, que é pensado para vocês. É um Web Meeting que fala muito sobre práticas e sobre cuidados assistenciais relacionados à terapia intravenosa. Meu nome é Viviane Guzmão, eu sou enfermeira de formação e sou coordenadora do time de terapia infusional do Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Hoje à tarde, nós vamos conversar um pouco sobre as características e a prática do flush de catéteres. Eu gostaria muito de agradecer ao convite, principalmente falar sobre um tema que é tão específico e que gera tantas dúvidas, e eu estou à disposição para que a gente consiga responder o maior número de perguntas, dos nossos colegas que estão pelo Brasil. Então, para que a gente comece a explanar um pouco sobre o flush de catéteres, eu gostaria primeiramente de falar sobre a terapia infusional. Como muitas pessoas já sabem, a terapia infusional, então, é a infusão de substâncias com princípios ativos líquidos diretamente na veia. Eu gostaria de ressaltar duas coisas muito importantes. Essa terapia infusional, ela tem que ser feita pensando nos fins terapêuticos. E a segunda característica, que é muito importante, ela precisa limitar as complicações. Nós vamos conversar um pouco sobre as complicações daqui a pouquinho, mas lembrem-se que você está cuidando de um paciente e esse paciente ele precisa do maior conforto possível e da máxima resposta clínica terapêutica possível. Quando a gente fala de terapia infusional, na verdade, a equipe de enfermagem ela fica diante de todo esse esquema, de produtos, de acessórios. Então a gente trabalha muito com questões relacionadas a soluções. Então para isso a gente usa aqui no Brasil um sistema fechado, que é com base na RDC 45. A gente usa dispositivos e esses dispositivos eles estão ficando cada vez mais biocompatíveis e mais flexíveis e compatíveis com a corrente sanguínea. A gente usa fixadores que fazem com que o catéter fique mais tempo no local e reduz os riscos de flebite. E a gente tem uma gama de acessórios grande. Lembre-se de uma coisa que vai ser muito importante. Todas as vezes que a gente fala sobre terapia infusional, o paciente ele é o centro do cuidado. Então, muitas das coisas que nós fazemos, condutas, tomadas de decisões, a gente tem sempre que levar em consideração o que é melhor para o paciente. O que é melhor, o que é mais prático, para mim, não vai ser levado em consideração. Então, quando a gente fala de terapia infusional, a gente tem que lembrar que existe uma gama de dispositivos enorme, Aqui no Brasil, a gente tem já essa possibilidade de escolher o melhor dispositivo de acordo com o melhor paciente. Então, por exemplo, os catéteres intravasculares, eles ocupam um lugar muito importante na prestação dos cuidados de saúde nos hospitais. Até porque terapia infusional é praticada em praticamente 85% dos pacientes que a gente cuida, E para que a gente lembre disso, para que a gente tenha sucesso nessa terapia intravenosa, a gente precisa principalmente selecionar o dispositivo de forma adequada. E lembre-se, o fato de você selecionar o dispositivo de forma adequada, de acordo com o paciente, precisa que seja levado em consideração como eu mantenho esse dispositivo. O que eu preciso fazer para que esse dispositivo fique mais tempo, para que ele não tenha eventos adversos relacionados, Então é fundamental que você conheça os dispositivos, as suas finalidades e os métodos de manutenção. Quais são as vantagens, então, quando eu lido com diversos tipos de catéteres? Primeiramente, a gente sabe que a gente tem desde o catéter venoso periférico, ao PIC, ao catéter venoso central de curta permanência, ao semi-implantado e ao totalmente implantado. Então, as maiores vantagens para o paciente é que você consegue administrar fluidos, consegue administrar hemoderivados de vários tipos, várias gamas de medicamentos diferentes, soluções nutricionais, realizar monitoração hemodinâmica e, principalmente, a coleta de exames que vão ser importantes dependendo de como que a rede venosa desse paciente está no momento. Só que qual que é o problema? Quando a gente lida com um dispositivo que está ultrapassando a barreira da pele, a gente também lida com muitas complicações. E eu listei aqui algumas complicações que são muito importantes. Por exemplo, a obliteração do vaso, que é quando eu escolho um catéter mais calibroso para um vaso não tão calibroso assim. A ruptura da veia ou questões relacionadas à infiltração e extravasamento, flebite e tromboflebite. Os casos de trombose relacionada ao dispositivo intravascular, os casos de mau posicionamento e
o mal de todos, que é a infecção. Então, gente, essas complicações, elas ocorrem como uma reação adversa ou um trauma. Afinal de contas, a gente está rompendo a barreira, né, a barreira de pele, e está colocando o dispositivo dentro da corrente sanguínea desse paciente. Essas complicações, elas geram desconforto, tá? Elas geram dor, elas geram um sofrimento, uma angústia para o paciente e para suas famílias. Existe também o risco de perda do dispositivo de forma precoce. E coloque-se no lugar do paciente. Imagina que você precisa do dispositivo para que você termine o seu tratamento. Isso faz com que o tempo de internação do paciente seja maior. Aumenta a carga de trabalho desses profissionais que lidam, né, com os dispositivos e com esses pacientes. Aumenta o ônus financeiro ao paciente, às operadoras de saúde e às instituições hospitalares também, tá? Principalmente instituições de cuidado como um todo, home care, cuidados ambulatoriais. Aumenta a morbidade e a mortalidade desses pacientes. Então, quando a gente fala sobre complicações, eu separei aqui uma tríade que é muito importante que a gente saiba reconhecer e principalmente prevenir, tá? Então, a gente separou questões relacionadas à trombose. Lembrem-se que a trombose, na verdade, ela pode ter causas, né, relacionadas a coágulos, e esses coágulos, eles são fontes potenciais de adesão de micro-organismos. Se nós temos um meio de cultura favorável, os micro-organismos, eles vão aderir a esses trombos. E aí você tem a formação do biofilme. E essa formação do biofilme automaticamente pode gerar infecção. Se a gente pensar que trombose também, ela por si só, é um fator potencial para gerar infecção, então a gente tem aqui uma via de mão dupla. Então, na verdade, quando a gente pratica terapia infusional, a gente precisa estar muito ciente de que trombose, biofilme e infecção, eles precisam ser do conhecimento da equipe, tá? Da equipe multidisciplinar, e, principalmente, a gente precisa prevenir a todo custo. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre a oclusão e a trombose relacionada ao catéter. Primeira coisa, eu queria relatar aqui para vocês algumas causas que levam à oclusão. Então, por exemplo, a gente tem causas trombóticas, causas relacionadas à precipitação dos medicamentos e causas mecânicas. Então, a gente vai começar a falar primeiramente das causas mecânicas. Então, por exemplo, os trombos, eles também causam, né, a obstrução, né, a oclusão desse catéter. Mas ocorre principalmente quando o catéter está torcido, ou então a extensão desse catéter está acotovelada, ou então houve uma fixação por pontos que deixou o catéter tracionado, ou então eu coloquei a agulha de Huber, por exemplo, num catéter totalmente implantado e ela ficou um pouco mal posicionada, e aí eu vou ter o quê? Obstrução, tá? Existem também as causas relacionadas à precipitação dos medicamentos. A equipe de enfermagem, ela trabalha diretamente com a questão relacionada a preparo e administração desses medicamentos. Então, é sempre bom que a gente lembre que essas concentrações de medicamentos inadequadas, por exemplo, a gente aumenta a osmolaridade do medicamento quando a gente dilui esse medicamento num volume menor, tá? Ou então a incompatibilidade de drogas. Por exemplo, um exemplo claro, a gente está administrando droga vasoativa como a noradrenalina, que tem um pH bem ácido. Esse medicamento ele não pode entrar concomitante com medicamentos que têm um pH, por exemplo, mais alcalino. Desculpa, um pH mais alcalino e pH ácido. Então, a gente tem extremos de pH que podem causar uma precipitação desses medicamentos. Outra coisa são depósitos de lipídios. Então, quando o paciente usa nutrição parenteral, por exemplo, esses depósitos de lipídios e essas substâncias que são utilizadas no preparo da nutrição parenteral, elas podem causar uma precipitação desses resíduos e a obstrução. Obviamente, é uma obstrução que ocorre em um determinado período, tá? E dependendo do calibre do catéter, pode demorar um pouco mais. E aqui existem as causas trombóticas. Lembre-se, existem dois tipos, né? Os coágulos intraluminais, que podem acontecer quando, por exemplo, uma infusão termina, e a gente não tem aquela preocupação de lavar, né, em seguida, imediatamente o catéter. O que vai acontecer? Existe um refluxo de sangue para dentro desse catéter, e aí você começa a ter a proliferação de um coágulo. E existe o chamado trombo na ponta do catéter, lembrando que os dois podem causar obstrução.
Então, eu trouxe um trabalho que é bem interessante, que fala sobre o manejo de oclusão e trombose, né, de catéter de longa permanência. E aí a gente observa o quê? Que a maior parte dos agentes etiológicos desse trabalho falam sobre a bainha de fibrina, que é uma causa muito comum da obstrução. E essa bainha de fibrina, ela pode ocorrer a partir das primeiras 24 horas do momento em que eu insiro o catéter venoso central, tá? Lembrem-se disso. Esse coágulo aqui, ele tem um risco muito grande para os quadros de embolização, principalmente se esse material se desprende dessa parte do coágulo. E aqui eu trouxe um filme ilustrativo que fala um pouco sobre como ocorre a formação do trombo. A gente está usando aqui a interpretação de um catéter de longo, né, como o PICC, e esse catéter está sendo inserido e ele vai percorrer, né, ele vai ficar localizado até o terço inferior da veia cava superior. O que vai acontecer, gente? A gente vai observar que a gente tem fluido entrando nesse catéter, a gente vai observar que tem todos os elementos do sangue estão correndo ao redor do catéter, tá tudo perfeito, né? A gente está usando o soro que está sendo lavado esse catéter. O que vai acontecer com o passar do tempo? Todo medicamento que está entrando no catéter, ele causa discretas fissuras no interior dessa superfície, tá? E, de repente, se termina, né, a infusão e a gente não lava o catéter, é isso que ocorre. O sangue, ele retorna para dentro do catéter e começa a proliferação de um coágulo. E esse aqui é o coágulo mais comum, que a gente chama de cauda de fibrina, tá? Essa cauda de fibrina faz com que o catéter não reflua. Essa cauda de fibrina também ela pode evoluir para um trombo mais complexo. E é nesse momento aqui onde as bombas de infusão começam a alarmar. Então a gente procura, tem uma oclusão, só que nada fora está ocluído. Mas onde que está a oclusão? Dentro do catéter. Até o momento onde você tem a formação de um trombo completo e aí você não consegue nem infundir, nem refluir esse dispositivo, tá? Esse trabalho fala muito sobre que a trombose ela é associada a um catéter venoso central, ela pode ser classificada em 3 tipos. Por exemplo, essa bainha pericatéter, que a gente chama de bainha de fibrina, que é o que a gente mostrou agora no filminho para vocês. A oclusão trombótica do lúmen do catéter, tá? Que é um desfecho final e é um problema porque o catéter fica totalmente inutilizado e a gente vai precisar trocar ou realizar outros tipos de outros manejos, né, com relação à retirada desse trombo. E existe também a trombose, que é a chamada trombose venosa profunda, que pode acarretar um transtorno maior para o paciente, tá? Lembrem-se de uma coisa, toda vez que eu insiro um catéter venoso central, esse catéter ele provoca uma lesão na veia, tá? E aí, essa lesão ocorre exatamente no ponto de inserção do dispositivo. O que vai acontecer? Com o passar das horas, né, dos dias, existe uma deposição de fibrina sobre a superfície do catéter. Não sei se vocês estão começando a visualizar aqui. E associado a isso, existe o crescimento das células do músculo liso e do endotélio. Então, o catéter ele fica meio que assoberbado com esse novo tecido que está crescendo, que a gente chama de bainha pericatéter. O que ocorre? Redução do fluxo de sangue e aumento de adesão de células. Por exemplo, plaquetas, leucócitos. E aí, o catéter por si só, ele tem uma movimentação no interior do vaso. Então, ele começa a realizar erosões endoteliais, aumento de trombos murais. Esses trombos invadem, né, a saída do catéter e ele vai causar exatamente a chamada cauda de fibrina, tá? Só para que vocês entendam. Essa cauda de fibrina é aquela onde você tenta aspirar o catéter, ele não tem refluxo, porque você tem exatamente a oclusão da região distal do catéter, mas quando você infunde, ele vai, tá? Lembrem-se então que a trombose, né, o resumo daquele filminho que a gente acabou de mostrar para vocês, ela começa assim, existe primeiro o trombo intramural, depois a cauda de fibrina, o trombo mural e aí o fechamento do ósseo do catéter, né, da saída do catéter e aí o catéter está completamente inutilizado, tá? Essas oclusões, elas são classificadas em 2 tipos. Oclusões parciais, né, que é a redução do fluxo lento, né, ou ausente. Então você consegue fazer flushes, né, ainda sem dificuldades, mas de vez em quando existe um alarme dizendo, olha, existe uma oclusão nesse dispositivo, ok? Isso pode acontecer por uma bainha de fibrina ou porque a ponta do catéter está mal posicionada, às vezes ela está próxima, né, a uma válvula ou então acúmulo de lipídios, ok? Esse trombo completo aqui,
é o mais complicado, porque reduz, né, você perde, né, o refluxo de sangue e a capacidade de infusão. Então, esse trombo aqui, ele pode ser mecânico, né, por precipitação de medicamentos, ou então um trombo distal, como a gente já conversou. Só uma foto ilustrativa para que vocês imaginem. Nossa, como que fica mais ou menos, né, a cauda de fibrina? Ela fica assim, tá? Então, você tem um catéter e aqui na ponta distal dele, você tem o trombo, tá? E esse trombo, ele é o impeditivo do refluxo do dispositivo. O que é importante que a gente tem que levar para a prática, né? Que idealmente, gente, todo catéter deve ter fluxo e refluxo, tá? Isso é uma lenda urbana, né, na verdade. Sempre que a gente lida com terapia infusional, a gente observa que alguns catéteres não refluem. E aí muitas pessoas perguntam, você infunde medicamentos nos catéteres que não refluem? Então, assim, alguns estudos mostram isso, que o ideal é que todo catéter tenha fluxo e refluxos livres. Ou seja, você não tem que ficar se matando para refluir o catéter, tá? Todos os dispositivos de acesso vascular devem produzir retorno de sangue positivo quando aspirados e são considerados não funcionantes quando o retorno de sangue não pode ser obtido. Então, lembrem-se disso. Você que cuida de catéter, você que tem uma ação direta, né, ao dispositivo intravascular do paciente, primeira coisa que a gente tem que fazer para administrar medicamentos, coleta de amostras de sangue, é justamente isso, testar o refluxo do dispositivo. Esse sinal clínico, né, de oclusão significa que o catéter tem mau funcionamento, tá? E essa disfunção aqui, ela é muito importante, que a gente só consegue observar se nós conseguirmos fazer uma aspiração, tá? Fácil. Então a gente precisa utilizar uma seringa e essa seringa, ela tem que ser, o fluxo de sangue, ele tem que refluir de forma livre, ok? Quando a gente faz isso, a gente está tentando lavar o catéter, né, fluir e refluir esse catéter de forma livre, então a gente está usando uma técnica de flush, tá? E essa oclusão aqui, como eu já falei, é um mau funcionamento, e o flush é uma técnica fortemente recomendada para garantir esse funcionamento do dispositivo, tá certo? Lembre-se de que o flush, né, é muito importante a gente lembrar que existem técnicas, questões relacionadas à técnica adequada. Por exemplo, a gente tem que lembrar sobre a dinâmica dos fluidos, como que funciona. Eu posso pendurar um frasco de soro e deixar lá? Vai lavar do mesmo jeito, tá? Como que é a técnica de lavagem, né? Eu posso fazer devagar, eu posso fazer de uma vez, né? Quanto de volume eu tenho que fazer, né? Eu faço 5? Eu faço 3, né? Aí começam os questionamentos. Uma coisa que é importante é o seguinte: todo catéter, ele tem multilumens, né? Por exemplo, a gente tem um catéter mono, duplo ou triplo lumen. Então, o que é vital? Que se você está fazendo flush de catéter, que você faça de ambos os lumens. Logicamente, se o medicamento permitir, né? Por exemplo, se forem medicamentos contínuos que estejam sendo infundidos no paciente, essa prática não vai ser aplicada. Mas, por exemplo, se forem medicamentos intermitentes, término de soluções, né, de hidratação, hemoderivados, NPT, então a gente precisa ter essa preocupação de lavar os lumens independentes, tá? E não adianta só lavar, né? A gente sabe que lavar o catéter é muito importante, mas mais importante do que lavar é você clampear este catéter. Até porque os clamps, eles são muito usados em dispositivos de ponta aberta. E se eu não tenho o hábito desse clampeamento aqui, o refluxo de sangue fatalmente vai retornar para o lumen do catéter e vai acontecer toda aquela cascata de eventos que nós já conversamos, tá? Então eu trouxe algumas fotos de flush, né, que foi feito, mas o catéter não foi clampado. E aí a gente observa que existe, né, resíduo de sangue aqui dentro do lumen do catéter e com o tempo esse paciente vai perder a funcionalidade desse lumen, ok? Terminando de falar um pouco sobre trombose, a gente vai começar a entrar na área do biofilme, tá? Então eu trouxe algumas informações que são muito importantes quando a gente faz terapia infusional. Então, primeiramente, gente, o biofilme, na verdade, é uma comunidade de micro-organismos, tá? E esses micro-organismos, eles têm uma capacidade de se aderir. Então, como eles vão se aderindo com base na proliferação de umas proteínas chamadas adesinas, tá? Então, esses micro-organismos que estão presentes nessa superfície inerte, tá? É sempre bom a gente lembrar, eles formam uma comunidade. E é uma comunidade muito desenvolvida, tá? Muito organizada. E essa comunidade é coberta, tá, por uma matriz extracelular
E essa matriz extracelular, ela é banhada por um fluido e esse fluido faz com que exista a maturação dessa comunidade, tá? No biofilme, a gente sempre lembra que condições fisiológicas, né? Existe uma gama grande de nutrientes, disponibilidade de oxigênio, ela varia de acordo com a profundidade do biofilme, ok? A formação do biofilme, ela emprega exatamente essas 5 fases. Então, inicialmente, você pode ter, por exemplo, um fluido contaminado, tá? Um fluido contaminado com micro-organismos, que pode acontecer na prática, né? No mundo real acontece mesmo. Então, você tem micro-organismos e esses micro-organismos, eles se ligam a superfícies, tá? Inertes. Por exemplo, o interior do catéter. Pode acontecer? Pode. E aí, ele começa a produzir adesinas, que são proteínas de ligação. Existe o desenvolvimento inicial do biofilme, tá? Uma maturação do biofilme e a dispersão dessas células aqui, que a gente chama de, que é o clímax, né? Quando você chegou ao ponto final de maturação do biofilme, você começa a ter o quê? Dispensação de micro-organismos para a corrente sanguínea. Então, gente, isso aqui é uma foto, assim, chocante de biofilme. A gente sabe que o biofilme é formado por ligação, adesão e maturação. E essa foto aqui, né, ela representa bastante aquela foto anterior. Só para que vocês entendam, isso aqui é um catéter e isso aqui é um biofilme, ou seja, ele existe, tá? Ele não é figura de livro, ok? E esse biofilme aqui, no caso, nesse catéter aqui, é um biofilme que está extraluminal. Mas vocês vão ver que existem muito biofilme que está dentro do catéter, tá? O biofilme, ele depende muito do material do catéter. Por exemplo, quanto mais macio for o material do catéter, por exemplo, o silicone, então ele tem mais propensão à adesão de micro-organismos. As propriedades químicas do líquido que é infundido, por exemplo, NPT, que é rico, né, em nutrientes. A pele do paciente também contribui, principalmente se eu, enquanto profissional da área de saúde, faço uma boa limpeza dessa pele, tá? O tempo de instalação do dispositivo também é importante e a propriedade das células do sangue do paciente. Quando a gente fala da pele, né, a gente fala muito disso aqui. A gente tem 2 microbiotas, né? Tem uma microbiota residente, que ela é muito pouco associada a infecções relacionadas à assistência. E a gente tem uma microbiota transitória, e essa sim é relacionada à infecção de assistência à saúde. Então, mas é sempre bom a gente lembrar que ela é fácil de remover, tá? E esses micro-organismos aqui, eles são adquiridos no contato direto, né, com o paciente, é o toque, tá? E o mais importante é que isso aqui consegue ser retirado, né, com uma boa limpeza e anestesia da pele, ok? Quando a gente observa, por exemplo, um dispositivo que está sendo inserido, né, no vaso sanguíneo do paciente, a gente lembra disso aqui, que durante a rotina de manipulação do catéter, né, esses micro-organismos, eles podem ser inoculados, tá, na parte interna do catéter e eles vão aderindo nessa estrutura interna. Então, alguns estudos mostram exatamente isso, que catéteres recentemente inseridos, por exemplo, até 10 dias, eles têm uma concentração de biofilme mais intensa na parte externa, né, extraluminal. Enquanto que catéteres que têm maior permanência, né, catéteres de longa permanência, ou seja, catéteres com mais de 30 dias, então a quantidade de biofilme ela está na face interna do catéter, tá? E isso é preocupante porque tem tudo a ver com a manutenção, né, como que eu cuido desse dispositivo. E depois que esse biofilme, né, que esses micro-organismos, eles se fixam, né, a parte interna do catéter, o que vai acontecer? Esses micro-organismos crescem, multiplicam-se e formam os biofilmes, tá? Então, um dos mecanismos de agregação, né, é o recrutamento dessas células que estão dentro do fluido e esse fluido pode estar contaminado. Existem micro-organismos que são mais presentes nesses biofilmes, por exemplo, o Staphylo aureus, né, o Staphylo epidermidis, os gram-negativos, ou então fungos como a Cândida. Tá? Então, o biofilme ele pode estar então localizado no exterior ou no interior do catéter, tá? E o mais importante é que dependendo do tempo em que o catéter está inserido, ele vai ser mais colonizado, né? Vai ter uma proliferação de biofilme na face interna. O que é importante a gente lembrar? Que a disseminação dos micro-organismos do biofilme, elas são responsáveis por alguns tipos de bacteremias que a gente encontra, né, hoje em alguns pacientes. Por quê? Esse biofilme, quando está muito maduro, ele começa a liberar micro-organismos, tá? Então, esse mecanismo é considerado mais importante na conversão de um biofilme em uma infecção clínica. E é um procedimento, por exemplo, você acabou de conectar
uma solução, né, um medicamento no paciente, ou você acabou de lavar o catéter e daqui a pouco o paciente começa com calafrios, típicos de choque pirogênico, tá? Então, o que a gente vai fazer para prevenção, né, para limpar esse catéter? Então, alguns estudos já mostram que se você fizer o flush de forma pulsada, ele é uma estratégia muito interessante, né, muito conceituada, para que a gente consiga, né, reduzir essa colonização, tá? E a prevenção de bactérias dentro do dispositivo. Então, esse estudo, ele mostrou o quê? Né? A eficácia do flush pulsátil para evitar a colonização de bactérias. Então, eles usaram um modelo experimental com Staphylo aureus, e aí, o que eles puderam observar? Que o flush pulsátil foi feito, né, ele teve mais eficácia, né, do que a lavagem contínua na redução desses micro-organismos. E aí, gente, a lavagem pulsada é uma técnica mais simples, tá? Eficaz, barata e reduz a contaminação bacteriana no interior do catéter. Esse outro estudo também tenta provar justamente isso. É uma comparação, né? Foi um estudo controlado e aí eles tentaram infundir uma solução com proteínas e em seguida eles faziam diversos tipos de lavagem. Por exemplo, um bolo de 10 ml, né? Ou então infusão contínua de 500 ml 24 horas para tentar desmistificar aquela história do soro caindo continuamente, ou 10 bolos sucessivos. E aí o que eles observaram? Que esse 10 bolos sucessivos de 1 ml, né, ele tinha melhor eficácia quando a gente queria, por exemplo, limpar o catéter, tá? Mas lembrem-se, 90%, guardem esse número, tá? Então, a gente conclui principalmente isso aqui, ó, que a hidrodinâmica tem um efeito muito importante na eficácia, né, dos componentes, né, do fluxo. E o tipo de fluxo, o intervalo do tempo também é importante. Por que isso, né? Aí eu fui buscar a ajuda dos universitários. Seguinte, quando a gente trabalha com fluxo laminar, então a gente observa que as partículas do fluido, elas obedecem esse tipo de deslocamento aqui, ó, um deslocamento em lâminas, tá? Onde os resíduos, né, as partículas, elas podem ficar aderidas à parede do vaso, ok? Quando a gente trabalha com fluxo turbulento, a gente observa o quê? Que essas trajetórias irregulares, elas fazem o que? Elas se intercruzam e elas podem causar a limpeza mais eficaz da parede desse catéter, tá certo? Justamente pela formação dessas ondas aqui. Então, por exemplo, eu trouxe um videozinho que é bem interessante. Aqui a gente tem comparação entre o fluxo laminar, tá vendo? O maior fluxo no centro do catéter, tá? E o fluxo turbulento é um fluxo totalmente desgovernado. Então, ele faz o que? Ele vai batendo na parede do catéter e ele tem mais eficácia na hora da limpeza, tá? No fluxo laminar, a taxa de aderência dos fármacos fica mais concentrada à parede do catéter, enquanto que no fluxo turbulento, os fármacos são mais efetivamente limpos. Tá vendo aqui a formação das ondas? Quando você faz um fluxo turbilhonado de 1 ml por segundo, então você consegue ter uma eficácia muito mais importante de limpeza desse dispositivo, tá? Então, se a gente pudesse pegar esse tipo de informação, por exemplo, em vez de usar medicamentos, eu quero usar então, imagine um fluxo, né, um líquido, e esse líquido tem micro-organismos. Só para que vocês entendam, um líquido com micro-organismos, ele vai se comportar da mesma forma. Se você usar um fluxo laminar, por exemplo, o soro fisiológico caindo continuamente, o que vai acontecer? Esses micro-organismos, eles vão ter maior facilidade, porque as velocidades lineares são baixas, de se colarem, de se aderirem, tá, à parede do catéter, ok? Por isso que essa história de dizer assim, vamos colocar um sorinho fisiológico, vamos esperar ele descer, né? Vamos esperar ele cair porque eu tô lavando o catéter, tá? Ela não vai se aplicar de forma correta. Então, à medida que a velocidade de limpeza, a velocidade de fluxo aumenta, o que vai acontecer? Esses depósitos de proteínas e principalmente de micro-organismos, eles tendem a diminuir, tá? Então, quando você aumenta a velocidade, você turbilhona o fluxo, o que vai acontecer? Você também aumenta a força de cisalhamento, que muita gente chama de lixiviação. E aí, essas substâncias, elas vão se desprendendo, tá? Da face interna do catéter. E aí, a lavagem do catéter é um processo complexo, né? Onde você tem convecção, difusão e principalmente com o efeito de retirar essas proteínas que estão aderidas à face interna, ok?
Como eu falei para vocês, quando a gente fala de flush, né, é essencial considerar que a adesão bacteriana ela existe, tá? E o equilíbrio, né, quando a gente pensa que a gente está fazendo um fluxo turbilhonado, a gente tem um efeito melhor de limpeza. De forma contrária, quando a gente tem um fluxo laminar ou um fluxo que a gente chama de gravitacional, ou seja, a gente espera que o soro fisiológico desça de acordo com a força da gravidade, a gente observa que ele não desempenha, né, um desprendimento, um cisalhamento dessa face interna do catéter. Então, está mais que provado que flush pulsado pode ser repetido com mais frequência, né? Então, imediatamente ao término de qualquer solução, a gente tem que fazer um flush pulsado justamente para que a gente consiga melhorar a limpeza dessa face interna do catéter, tá? Quando a gente fala sobre limpeza de catéter, a gente sempre lembra que existem vários tipos de processos químicos, porque a gente já falou das adesinas, e processos hidrodinâmicos, né? Então, o mecanismo para essa adesão das proteínas, ela está muito relacionada ao cisalhamento na parede do catéter, que a gente já discutiu. Então, esse estudo aqui, ele fala muito isso, que a eficácia da limpeza nunca chega a 100%, né? A gente viu que no trabalho anterior era 90%. Então, esse resultado, gente, é um reforço, né? Para que vocês entendam a importância, né? A necessidade de se realizar uma limpeza intermitente após cada utilização do catéter, tá? Não é uma vez a cada 12 horas, tá? Não é uma vez a cada 24 horas. Então, usou o catéter, tem que lavar esse catéter imediatamente, ok? Deixando de lado um pouquinho de biofilme, mas automaticamente interrelacionando, a gente fala um pouquinho sobre infecção da corrente sanguínea, né? Então, a gente sabe que é muito comumente relacionada à assistência à saúde, que 60% dessas bacteremias nosocomiais, elas estão relacionadas a algum dispositivo intravascular. Geralmente, os pacientes que têm maior fator de risco são os pacientes que têm catéter venoso de curta permanência. E aqui eu coloco um adendo, o PIC também está incluído nessa população, tá? Existe um excesso de mortalidade, existem implicações relacionadas a custos como o aumento do tempo de internação, custos relacionados à assistência, aumento da mortalidade e principalmente paciente que manipula mais o catéter, por exemplo, terapia intensiva. Quando a gente fala sobre infecção relacionada à saúde, a gente precisa entender que ela é prevenível. Então a gente meio que tem que fazer todos os esforços possíveis para, parar, né, essa queda de braço, essa queda de dominós aqui. Então, ela tem um potencial de prevenção muito grande, tá? Então, o que é melhor? A gente realizar a prevenção ou a gente só se preocupar em tratar os pacientes? Então, para isso, né, várias instituições, né, vários órgãos lançaram programas e um dos mais famosos é o do Institute of Healthcare Improvement, que fala sobre justamente a aplicação de bundles, né? Então, de 65% a 70% das infecções, elas poderiam ser prevenidas com a adoção de medidas adequadas, como os bundles, e de boas práticas que desde o momento da inserção, da manutenção e até da retirada desse dispositivo, né? Para falar um pouquinho sobre a forma de contaminação dos dispositivos, a gente já deu uma introdução. Então, a gente tem a colonização extraluminal, que é o biofilme tão famoso, tá? A partir do momento em que eu tento inserir um dispositivo, mas eu não realizei uma boa higienização de mãos, eu não realizei uma limpeza adequada dessa pele, um preparo adequado da pele do paciente, a gente vai observando que esses micro-organismos eles vão adentrando ao lumen do catéter. O mesmo se aplica à troca dos curativos. Então, curativo molhado aumenta muito o risco do paciente evoluir para uma colonização extraluminal. A colonização intraluminal ela é muito associada ao fluido. Como eu preparo esse fluido? Como eu administro? Será que eu tenho cuidado de limpar os conectores, de higienizar bem as minhas mãos imediatamente antes e após, né, o acionamento do dispositivo? Então, ela tem muito a ver com a questão relacionada ao biofilme interno. E a colonização por via hematogênica. Lembrem-se disso, né? Quando a gente trata de paciente, a segurança dele é muito importante. Para isso, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a segurança do paciente ela visa reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Então, por exemplo, 1 a cada 10 admissões hospitalares, a pessoa pode evoluir com um incidente que poderia ser evitado. E desses incidentes, 1 de cada 3 acarreta em comprometimento real do paciente, né? Então,
A gente sabe que quando a gente lida com qualidade, então a gente sabe que qualidade é o grau a partir do qual os serviços de saúde aumentam a sua probabilidade de alcançar resultados desejáveis, tá? Então a gente precisa lembrar que tudo isso tem a ver com satisfação dos clientes internos e externos e que qualidade é justamente isso. É você fazer a coisa certa, né, de modo eficaz, ter eficiência, cumprir a missão, obviamente, da instituição que você trabalha, sem erros, tá? Mas manter uma boa produtividade. Então, para isso, a gente tem que ter o mínimo de eventos adversos. Quando a gente fala de eventos adversos, a gente fala muito de infecção, e esse estudo brasileiro, ele fala muito isso, né? Ele fala que cada evento infeccioso, nesse estudo, aumentou o tempo de internação do paciente em mais ou menos 15 dias. E que quanto maior o tempo de internação desse paciente, o risco de uma nova infecção foi observado, tá? Então, a topografia mais observada foi a infecção de corrente sanguínea, né? Então, a presença de procedimentos invasivos é um fator de risco importante. Então, quando a gente fala sobre a avaliação do cuidado na terapia intravenosa, a gente tem que lembrar disso aqui, né? Que apesar do desenvolvimento científico, a gente sabe que os incidentes, os eventos adversos, né? Eles ainda são muito incidentes, tá? E o cuidado de enfermagem relacionado à segurança do paciente é um grande desafio. Então, para isso, a gente precisa ter em mente que as recomendações são claras. Então, para que a gente consiga fazer uma manutenção adequada, a gente vai ter que ter dispositivos, insumos, e para isso a gente vai ter que criar, né, e fortalecer conceitos. Que tipo de conceitos, né? Então, por exemplo, o flush, né? Então, o flush nada mais é que a injeção manual de uma solução salina, né, cloreto de sódio 0,9%, com o objetivo de limpar o catéter. E muitas pessoas confundem, né, flush com lock. O lock, na verdade, é a injeção de um flush que é limitado, né, de líquido, é um volume que preenche todo o prime interno do catéter e é geralmente realizado após o uso do catéter, né, entre o período de tempo que o catéter não está sendo utilizado. E ele tem um objetivo específico, que é evitar a formação de coágulos e reduzir a colonização interna desse dispositivo. O INES, né, Infusion Nursing Society, ele já fala a questão relacionada ao flush e o lock, que é importante que você faça, né, sempre, aspire e tenha um retorno livre de sangue desse dispositivo, tá? E que você precisa fazer a limpeza do catéter em seguida, tá? Principalmente para evitar que haja interação medicamentosa. Então, a gente sempre vai fazer flush antes de cada medicação, então a gente aspira, tá? Veio o fluxo de sangue livre. Em seguida, a gente lava esse dispositivo para avaliar o bom funcionamento do catéter, né, e prevenir complicações. Entre os medicamentos, entre as infusões e ao final de cada infusão. Então, esses dispositivos, eles são lavados, né, para limpar os medicamentos e evitar justamente a interação medicamentosa. A Anvisa, né, que é o manual mais recente que foi lançado, ele também retrata muito a questão do flush, de forma bem mais explícita, usando um nível de evidência mais robusto. Então, ele fala justamente isso, que a gente precisa realizar a aspiração seguida de flush para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão, né? E esse flush, ele é importante para prevenir principalmente as complicações, né? Principalmente a interação medicamentosa, tá? E a gente realiza o flush e o lock de catéteres imediatamente após o seu uso. Fala também sobre questões relacionadas a que tipo de frasco eu vou utilizar, né? Então, ele sempre ressalta que use doses, né, únicas. Por exemplo, o flaconete pode ser utilizado? Pode, mas uma coisa que é importante é que eles ressaltaram que as seringas preenchidas, elas podem reduzir o risco de infecção, né, associada ao dispositivo, principalmente porque você não manipula o fluido, tá? Você não tem o risco de fazer nenhum tipo de contaminação desse fluido. E aí a gente não utiliza soluções em grandes volumes. Por exemplo, quem nunca, né? Quem nunca teve de plantão e aí a gente pega um bag de 500 ml, coloca uma agulha e vai aspirando aquele volume. Então, várias soluções saem daquele volume, daquele bag aberto, e aí o risco de contaminação do fluido é grande.
Esse estudo aqui fala muito sobre a utilização, né, do dispositivo das salinas pré-preenchidas, e aí ele fala justamente que reduz significativamente o tempo necessário do preparo. Então, para a equipe de enfermagem, isso é muito importante. Existe uma redução do risco de contaminação do dispositivo e principalmente da solução, porque você já tem um insumo pronto que acabou de chegar da farmácia, tá? Existe um padrão de rotulação, então você sabe que aquela seringa que é identificada, né, previamente, ela tem uma rotulagem fixa, então é clara que aquela seringa é solução salina e ela serve para realizar flush dos catéteres. E auxilia no incremento da adesão dos protocolos, então o funcionário ele sabe que não vai precisar ficar tanto tempo montando a solução e já tem a solução disponibilizada, tá? A Anvisa também retrata justamente questões relacionadas ao volume, né? Quanto que eu tenho, né, o volume equivalente que eu tenho que fazer de flush no catéter do paciente. Então, geralmente ele fala assim, vamos fazer 2 vezes o prime do catéter. Lembrando só o seguinte, gente, que a gente precisa considerar o tamanho do catéter, a idade do paciente, se esse paciente tem algum tipo de restrição hídrica, tá? E que tipo de terapia infusional ele está fazendo. É contínua? É intermitente? De que hipótese nenhuma eu posso usar água estéril para realização por conta de osmolaridade e de pH mais compatíveis do soro fisiológico e o plasma, tá? O ONS também fala muito a questão dos sistemas de dose única, tá? E que a gente precisa utilizar seringas de 10 ml. Então, por que a seringa é tão importante, tá? Na verdade, a seringa tem tudo a ver com a questão relacionada à pressão que ela desempenha dentro dos catéteres, tá? Então, esse flush utilizando seringas de pequeno diâmetro, né, ela aumenta muito a força aplicada ao êmbolo e pode causar o rompimento do catéter. Então, por exemplo, quando a gente usa seringa de 1, de 3 ou de 5 ml, essas seringas podem romper o catéter e podem causar isso aqui, tá? Vocês estão vendo aqui que o catéter rompeu aqui dentro, tá vendo? Qual é a técnica que a gente precisa realizar, né? Normalmente a gente usa essa técnica aqui, não é mais uma técnica laminar, gente. É uma técnica chamada push pause, ou seja, você vai pulsando a solução, tá? E essa técnica ela é muito ajudada quando a gente usa o dispositivo que é a seringa pré-preenchida, porque ela tem um êmbolo triplo. Então, ela tem um êmbolo que causa uma força de cisalhamento, uma força de entrada do fluido dentro do dispositivo melhor, tá? Então, você faz uma infusão de 1 ml por segundo, tá? Então, você meio que aumenta o turbilhonamento desse líquido dentro do catéter, tá? Lembrem-se de que não é só o tipo de fluxo, mas também o intervalo de tempo entre 2 bolos. Então, é 1 ml por segundo, ok? Lembrem-se outra coisa que é importante. Após a terapia intravenosa, mesmo após uma infusão contínua de 1000 ml de solução salina, a gente precisa fazer o flush manual, porque ele é pressurizado, ele é turbilhonado, tá? Qual é o volume, né? Eu tô só pegando aqui considerações, por exemplo, de outros tipos de catéter, né? Então, o volume de flush adequado é necessário, né, para que a gente consiga retirar os detritos, os resíduos. Mas lembre-se que existem catéteres específicos. E aí eu trouxe, por exemplo, o PORT, tá? Ou os catéteres longos, como o PIC, por exemplo. Então, a gente usa pelo menos 2 vezes o volume do catéter. E aí muita gente fala assim, no meu hospital eu uso 5 ml. No meu hospital eu uso 10. No meu eu uso 20. Então, para acabar com essa conversa, então, o que a gente imaginou? Que a gente precisa fazer o quê? No PORT, a gente sabe que existe esse reservatório e esse reservatório ele precisa ser bem lavado, tá? Porque existe uma aderência grande de lipídios, de fibrina, né, de fármacos. E se você não realiza uma limpeza adequada, você fatalmente com o tempo você vai criar, né, o que eles chamam de lodo, né, de limo, biofilme, tá? Então, sugere-se que o volume de limpeza para o PORT, por exemplo, seja de 20 ml após infusão de produtos viscosos, tá? Sangue, meios de contraste, NPT. Então, o que é o ideal? Que você observe se esse paciente não tem restrição de volume, né? E que você pode fazer um volume mais considerado. Lembre-se, pulsado. Uma coisa que é importante é que a gente não deve forçar, né, o flush, né? Então, a gente tem que fazer ele de forma sem forçar muito o dispositivo, né? Se você apresenta, se no caso o dispositivo tiver alguma resistência
Então a gente vai avaliar possíveis fatores. Será que eu desclampiei o catéter, né? Será que ele não está dobrado debaixo do curativo? Será que uma sutura não está muito apertada? E outra coisa que é importante, gente, a gente não pode usar seringas preenchidas para diluição de medicamentos, principalmente porque aí a gente não vai ter uma identificação mais adequada, tá? Outra coisa é a questão de técnicas de pressão positiva, que aí a gente minimiza o retorno do sangue para o interior do lúmen do catéter. Isso ocorre principalmente quando a gente retira a agulha de Huber. Então, quando a gente puxa a agulha de Huber, pode existir uma pressão lá dentro, tá? E aí o fluxo de sangue retorna para dentro do catéter, tá? Ou então nos PICCs também. Então a gente precisa fazer uma técnica de pressão positiva. Existem alguns conectores no mercado que eles já oferecem essa vantagem, né? Deles terem esse dificultador de haver retorno de sangue. Vai depender do dispositivo que você tenha na sua instituição. Esse trabalho, ele é muito interessante, que ele fala um pouco quanto custa a tecnologia, né? Será que é importante obrigar para ter uma tecnologia dessa na minha instituição? Então ele fala sobre o impacto clínico e o custo-efetividade de você realizar um bundle correto, tá? Então o que eles fizeram? Uma avaliação do impacto clínico e da efetividade do custo. Então ele fez uma avaliação do custo com dispositivos, né, com catéteres, com dispositivos usados no bundle. Então nesse bundle aqui eles aderiram aos conectores de sistema fechado, então eles usavam o septo, tá? E eles usavam também seringas pré-preenchidas. Então eles queriam saber se era eficaz, será se valia a pena eu utilizar esse dispositivo, mas tendo um custo-efetividade. Então eles fizeram um bundle nos moldes, né, dos melhores órgãos de recomendação. E aí o que mais interessa aqui são essas tabelas que eles falam justamente isso, ó. A redução, tá, de infecção de corrente sanguínea por 1000 catéter dia, saiu de 24 para 14, tá? O aumento do tempo onde o catéter ficou, né? Então, assim, como ele ficou mais tempo dispositivo, então ele teve um resultado mais efetivo. A redução da utilização de antibiótico foi muito importante, tá? A gente pode observar o custo diário, né? Com um paciente que tinha, né, antes da realização do bundle e após, então houve uma redução. A gente pensaria assim, nossa, aumenta o custo, tá usando dispositivos mais caros, uma técnica mais rebuscada, então a gente poderia imaginar, não, tá fazendo mais custo para o hospital, não vai dar certo. Então o que a gente pode observar? Que o custo total, na verdade, reduziu. E aí a gente traz aqui um outro trabalho que fala justamente sobre a seringa pré-preenchida na redução de infecção, porque a gente está usando um produto que já vem, né, montado. Então, o procedimento do flush em catéteres totalmente implantados, e a gente vai observar, eles fizeram um estudo de comparação onde, quando eles usavam o flush com seringas pré-preenchidas, a taxa de infecção de corrente sanguínea era de 2,7%, e quando eles usavam seringas preparadas manualmente, a taxa era de 6,3%, que leva em consideração todas as informações que a gente já conversou até agora, né? Quanto mais você trabalha na preparação do fluido da seringa, gera o risco de fazer contaminação desse fluido. Eu tô trazendo aqui para vocês uma experiência, né, do hospital que eu trabalho, que é um hospital privado, né, em Brasília, e a primeira coisa que a gente observa é que nós fizemos um comparativo também de custo. Essa tabela, ela tá bem desatualizada, na verdade eu quis trazer a tabela idêntica ao que a gente utilizou na época. E a gente fez um comparativo entre a salinização convencional, né, o flush convencional, onde a gente utilizaria a seringa de 10, a agulha para aspiração, o flaconete de soro, o algodão, né, e o álcool, e a salinização com a seringa já pronta. E a gente fez o comparativo dos dois e a gente pediu ajuda para o pessoal que trabalha com a questão relacionada à gestão de insumos da instituição. E eles montaram uma tabela, talvez vocês não consigam, né, visualizar em detalhes, mas eles montaram uma tabela que retrata exatamente quanto, né, é vantajoso o emprego dessa técnica para assistência. Por quê? Gente, esses dados aqui, quem lançou mão foi o próprio pessoal do administrativo, ou seja, eles do administrativo observaram os benefícios, por exemplo, menor risco de contaminação, desonera a mão de obra da enfermagem. Então a gente somou, né, o tempo de preparo do dispositivo, né, de forma convencional e usando a seringa já
pronta. Desonera a mão de obra da farmácia, por quê? É uma menor quantidade de produtos que você atende, que você dispensa. E desonera também a mão de obra do almoxarifado, porque principalmente você tem menos produtos para receber, para inventariar, para distribuir. Então, não é só uma vantagem, né, para o paciente, não é só uma vantagem para a equipe de enfermagem que está lidando com a administração do medicamento, mas para todo mundo. O que é interessante? A gente diminuiu até o nosso resíduo, tá? Então a gente começou a observar que o nosso resíduo hospitalar também reduziu, porque a gente tem uma redução de quê? De flaconete, da seringa, da agulha, tá? Que ia ser descartada no lixo hospitalar. Então assim, e aí agora a gente tem um único item que vai ser dispensado diretamente na conta do paciente. O que é importante a gente observar, né? Que a gente pode fazer o método manual, né? Lembrando que você tem um tempo do trabalho da enfermagem que ninguém nunca lembra, né? Mas tem, tá? Então a gente tem o período da enfermagem manusear todo esse dispositivo. Existe o chamado fracionamento da assistência, porque a enfermagem, em vez de estar realizando assistência direto para o paciente, ela está montando salina. E o risco de contaminação do fluido, que já foi muito debatido. E aí, quando a gente usa a seringa pronta, a gente vai usar apenas o swab, né? O que a gente acordou com o pessoal de dispensação da farmácia? Que o dispositivo, ele já viria incluso no kit quando viesse o medicamento do paciente. Então, iria vir o medicamento, o diluente, todos os insumos para preparar essa medicação e associado a isso, já viria também a seringa disponível. Uma coisa que é importante é que a gente tem um sistema operacional no hospital, então a gente consegue fazer a cobrança automática, porque quando o médico prescreve o medicamento do paciente, cai como kit e automaticamente já entraria a seringa pré-preenchida. E o mais interessante, o enfermeiro pode prescrever essa salina, tá? Sem problema nenhum. E é lançado justamente na SAI. Então existe a sistematização da assistência de enfermagem com uma visão voltada para a prevenção das complicações, usando a técnica de turbilhonamento com flush pré-preenchido. Então, as vantagens da seringa, né? Ela é específica para permeabilização, existe uma redução no número de etapas do processo, né? Um tempo de redução, né, do preparo desse flush, um risco menor de contaminação, é fácil de manusear, tá? É um produto que é livre de látex, então a gente pensar no paciente que tem essa alergia, a acessibilidade ao látex. E o êmbolo dela, gente, como eu falei para vocês, ela facilita o turbilhonamento do fluxo dentro do catéter. E aí eu trouxe, com permissão das minhas colegas do INTO, eu trouxe um estudo muito interessante que elas montaram, né? Crédito para elas, que é justamente um estudo onde é o emprego da salina pré-preenchida, né, em comparação com a técnica convencional. Então, eles queriam identificar falhas de infusão, quanto tempo a enfermagem, né, ficaria realizando esse procedimento, o custo, né, da lavagem convencional. E a conclusão mais interessante que foi o flush com seringa previamente preenchida é a melhor técnica, né, para realizar esse cuidado com o paciente. Por mais que exista um custo direto aumentado, houve uma redução do incidente de falhas. Imagine quanto custa trocar um catéter do paciente, dependendo do dispositivo, né? Imagine o custo, o prejuízo para o paciente, né? O prejuízo psicológico, todo o estresse. Então houve uma redução da incidência de falhas, tá? Garantiu a permeabilização dos dispositivos, porque esse é o objetivo final. E reduziu o tempo, né, que foi empregado pela equipe de enfermagem para o preparo e administração desse medicamento. Esse é o fluxo, né, do protocolo de permeabilização de dispositivos intravasculares lá do hospital, né, não é nada de novo. A gente só faz questão de lembrar, catéter que não reflui precisa ser avaliado se ele realmente tem alguma outra complicação. Se ele está tracionado, se ele está uma sutura muito apertada, o que está acontecendo com esse dispositivo, porque ele deve, né, inicialmente ser trocado, ok? Então, gente, para terminar, eu gostaria de informar, assim, que é muito importante que a gente lembre que a terapia infusional, né, com manutenção adequada dos catéteres, ela se baseia em recomendações, né? Tudo que a gente conversou aqui foi fruto de uma pesquisa profunda em relação a conceitos como trombose, como biofilme, como infecção e como que eu consigo prevenir essas 3 complicações seríssimas para o paciente realizando flush turbilhonado, tá?
elas devem orientar as melhores práticas, né? Então, essas recomendações, elas orientam as melhores práticas. Lembrem-se disso, o que é melhor para o meu paciente, né? E ela fornece uma base ética e legal, tá? Então, a enfermagem, ela é empoderada para prescrever o flush, tá? A meta do trabalho realmente é reduzir eventos adversos. Essa é a nossa meta. É manter a viabilidade da rede venosa. Então, é isso que a gente quer, tá? É muito importante, né, para finalizar, um trabalho duro, a integridade científica, né, a profunda curiosidade, né, o comprometimento com a missão. E assim, o paciente, ele é o maior beneficiado, né? Para isso que nós estamos aqui, tá? Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, essa oportunidade de estar dividindo com vocês algumas técnicas, um pouco do trabalho que a gente faz lá na instituição. Agradecer a BD, que realmente lança a mão do Web Meeting para que mais pessoas possam ter acesso a essas técnicas, e estou à disposição para responder perguntas. E já temos várias perguntas, né? Qual a marca de seringa pré-preenchida, né, que a gente utiliza? Lá na instituição a gente utiliza a seringa chamada Puzzy Flush, tá? Ela é uma seringa que já vem montada, né, já vem pronta, e ela é dispensada justamente no kit do paciente. Então não existe muito protocolo, assim, tipo, não é questão de protocolo, não existe muito problema em relação a esse fluxo. O médico prescreve, esse kit cai automaticamente na farmácia e a farmácia já dispensa o kit, né, no invólucro, no saquinho, identificado que é para aquele paciente, aquele medicamento, naquele horário, e esse kit já vai montado com a seringa pronta para ser realizada, tá? Cadê aqui? Se vocês podem ter acesso ao material, claro. Inclusive, a gente pode disponibilizar para vocês uma pergunta da Estefânia, né? Que ela perguntou se a gente pode ter acesso ao material. Claro. Acho que o principal é o acesso aos artigos. Porque, entendam, a aula ela é o reflexo do meu pensamento de raciocínio. Mas quando você lê o artigo, às vezes você tem ideias melhores, né? Um raciocínio até mais interessante do que nós tivemos. Tem uma pergunta aqui do Luciano. Viviane, Luciano de Feira de Santana, Bahia. Viviane, quando ocorre a oclusão do catéter periférico, qual é a recomendação? Retira ou realiza alguma estratégia? A técnica de torneira de 3 vias segura tem evidência? Luciano, essa pergunta é muito interessante. Olha só, para catéter venoso periférico, dificilmente a gente usa a técnica de 3 vias, tá? Aquela torneirinha lá, o three-way. Se o catéter não reflui, olha, muito provavelmente, ou ele está obstruído, tá? Ou ele está fora da veia do paciente. Então, o ideal é que a gente faça a aspiração desse dispositivo. Se ele não refluiu, então a gente tem que pesquisar se o paciente tem queixas, né? De dor, de hiperemia local. Se para ele infundir uma pequena quantidade de solução salina já gera, né, um desconforto. E a gente tem que pensar que é bem possível que a gente realize a troca desse dispositivo, tá? Essa técnica da torneirinha, né, do three-way, ela é muito utilizada, por exemplo, para catéteres que ficam mais tempo. Por exemplo, PICC. E nessa técnica, aí sim, lá no hospital a gente usa a técnica de torneirinha, mas aí o paciente já tem um trombo, né, formado. Então, muitas vezes a gente não tem tanto êxito assim. O ideal é que a gente mantenha o dispositivo, né? Ter uma obstrução é péssimo, é um desfecho muito ruim para o paciente, porque ele fatalmente vai perder esse dispositivo. Tem uma pergunta da Priscila, né? Você informou que os flushes são feitos entre os medicamentos antes e após a infusão. Mas na sua prática, mesmo com a infusão contínua de soro a 4 ml hora, você indicaria flush intermitente a cada 4 horas, por exemplo? Priscila do Rio de Janeiro. Olha só. Lá no hospital, o que a gente emprega? Independente do paciente estar usando medicamento, né? Solução salina contínua, caindo, mesmo que seja bomba, a gente faz o flush antes, entre um medicamento e outro e no final. Por exemplo, às 6 horas da manhã é um caos, né? Tem medicamentos o tempo todo para serem administrados nos pacientes. Então, o que a gente faz?
A gente aspira o catéter, tá funcionante, né? A gente para a hidratação desse paciente e aí a gente começa a administrar os medicamentos. Por exemplo, tem um medicamento em bolos, automaticamente eu faço o bolos do medicamento e lavo com flush em seguida. Aí eu tenho, tipo, um protetor gástrico, né? Que todo mundo conhece, né? Que tem um pH altíssimo, que não se dá bem nem com ele mesmo, porque ele cria, né, cristais dentro do catéter. Então eu tenho que lavar bem esse dispositivo para que não cause obstrução desse catéter. E aí a gente instala, por exemplo, esse protetor gástrico. Ao final da infusão do protetor gástrico, eu tenho que lavar o catéter novamente e aí sim eu retorno a minha solução que estava caindo continuamente, ok? Quando a Vanessa, né, de Niterói. Quando não há possibilidade de utilizar a seringa pré-preenchida, como no caso da realidade dos hospitais públicos, a compra se torna extremamente dificultada? Vanessa, eu acho que é interessante você pegar um pouco a experiência das meninas, né, do Instituto de Traumato-Ortopedia do Rio de Janeiro. A gente sabe das dificuldades quando a gente trabalha em instituições públicas. Eu trabalho numa instituição pública também. A gente gostaria de ter alguns insumos, a gente sabe dessas dificuldades. Mas eu acho que o mais interessante é a gente conseguir provar a eficácia da tecnologia, né? Comprar a ideia, entendeu? E tentar mostrar para o gestor do hospital que vale a pena manter o catéter. Eu não sei qual é a sua realidade em relação aos dispositivos, né, no seu hospital, mas, por exemplo, eu trabalho numa instituição pública com oncologia, então o ideal não é trocar o dispositivo, é mantê-lo o máximo de tempo possível. E para isso, eu preciso de dispositivos, né? Então talvez a ideia seja isso, né? E a ideia de manter o dispositivo seja melhor do que trocá-lo, entendeu? Existe o custo na troca também. Gostaria de saber se a seringa... A Diana, né, de Natal. Gostaria de saber se as seringas preenchidas já estão sendo comercializadas em embalagens estéreis. Ainda não, né? Mas o mais interessante é que é uma tecnologia que pode ser utilizada, né, para manutenção dos dispositivos, mas não pode ser colocada, por exemplo, no campo na hora de realização dos procedimentos de inserção, ok? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem uma pergunta de Diadema, a Eliane. O turbilhonamento do catéter PIC, né, 1.9, é efetivo, mesmo que o volume seja apenas de 2 ml? Então, o catéter de 1.9 é um catéter em silicone, né? Então, é importante que a gente tenha bastante cautela quando a gente estiver fazendo o flush nesses catéteres, porque o silicone, ele não aguenta uma pressão muito intensa, principalmente quando a gente está lidando com pediatria, né, com neo, na verdade. Quando a gente fala de flush turbilhonado, a gente fala muito de catéteres em poliuretano, né, que são os chamados power injectable, ou seja, eles aguentam uma pressão de infusão. Eles não são aplicados, por exemplo, para catéteres com estrutura de silicone, porque o silicone não tem essa capacidade, tá? O ideal é que nesses tipos de pacientes você continue fazendo a técnica, principalmente por conta do dispositivo. Pode acontecer alguma intercorrência e explodir o catéter, tá? Há uma pergunta da Márcia, do Rio de Janeiro. Você já fez ou conhece algum estudo comparativo entre obstrução de catéter venoso central e PIC? Márcia, eu vou procurar, tá? Existem alguns estudos que falam bastante sobre o comparativo, né, com obstrução desses tipos de dispositivos. Se você quiser, não sei se você anotou meu e-mail, tá? No final, mas é vcguzmão@gmail.com. Aí você pode me mandar que eu procuro e eu prometo que eu te respondo. Pode ser? Tem outra pergunta aqui da Marlice Maria Gomes. Viviane, você acha que cortar o catéter antes da introdução pode colaborar para a formação de trombos na ponta do mesmo? Marlice, dependendo do dispositivo, sim, né?
alguns catéteres podem ter esse efeito trombogênico que a gente chama, né? Principalmente a forma como a gente corta. Tem dispositivos que vêm com uma guilhotina, tem dispositivos que a gente corta com a tesoura propriamente dita, mas assim, eu acho que na verdade, os estudos mostram que tipo a taxa de trombose na ponta do catéter por conta de corte não é tão alta assim. E outra, a questão não é cortar, a questão é como manter. Né? Então, assim, você pode cortar o catéter, né, de forma correta, com a guilhotina, que é uma forma ideal, mas o ideal é se você lava esse dispositivo, tá? Se você tem essa prática de fazer esse flush do turbilhonado do catéter. Isso é o principal, tá? Eu sei que você me perguntou isso esses dias. A Eliane, né, de Diadema... Não, já respondi. A Débora, né, de Campinas. O volume de salinização entre medicamentos é o mesmo que antes ou depois dos medicamentos? Débora, olha só, isso é bem interessante. Primeiro, a gente quando faz o protocolo de flush de catéteres no hospital, a gente leva em consideração quais os dispositivos que nós temos, tá? Esses dispositivos, eles têm um prime interno. Então, por exemplo, para catéter venoso periférico, lá no hospital, a gente observou que o dispositivo tinha mais ou menos 1,2 ml. Então, a gente idealizou que o ideal seria o 3 ml, né, de flush para periférico. Para catéter venoso central, por exemplo, o catéter de curta permanência, o PIC, o Hickman, então são catéteres que 5 ml equivale a 2 vezes o prime. Mas não depende do dispositivo, né? Eu conversei até com uma amiga minha sobre isso de manhã. Depende do que você está infundindo no catéter. Por exemplo, se você está infundindo hemoderivados, você tem que fazer um volume muito maior para realmente lavar esse catéter. Se você está fazendo nutrição, se você está fazendo medicamentos mais densos, o volume vai ter que ser bem maior. E aí tem que levar em consideração se o paciente pode, né, aguentar esse volume todo, se ele tem alguma restrição hídrica. Caso ele não tenha, o ideal são 20 ml, dependendo do dispositivo, tá? Então, é bom sentar todo mundo que está montando esse protocolo na instituição que você trabalha, para justamente identificar o volume ideal, né, que mantém a patência desse catéter. Aqui, tem uma pergunta do Jefferson, né, do Rio de Janeiro. A manutenção de porte, né, que fala sobre salinização ou heparinização. Qual a técnica para salinizar em evidência científica? Jefferson, existem vários consensos, né? O Jornal de Oncologia Clínica fala muito sobre, tem um consenso de 2013, que já é um pouquinho antigo, mas é o seguinte, a própria Infusion Nursing Society, né, no manual de práticas, ela fala que para o porte, você pode fazer o flush, e esse flush precisa ser turbilhonado, tá? Entre os medicamentos. Então, por exemplo, você está administrando quimioterapia em bolos, ou você está administrando quimioterapia estendida. Qual é o medicamento que você está administrando nesse paciente, tá? Tem que ver a questão relacionada à osmolaridade, como que foi diluído, tá certo? Agora, vai bloquear o catéter, vai fazer um lock de catéter, e não existe só heparina mais disponível, né? Eu nem quis entrar nessa relação do lock de catéter, porque é um universo à parte, tá? Mas existem diversos tipos de soluções que já estão sendo empregadas, por exemplo, a taurolidina, né, o citrato, um monte de medicamentos, e existem evidências científicas fortes, tá? Com inúmeros trabalhos. Para fazer flush do porte é solução salina, tá? Quanto? De 10 a 20 ml, dependendo do que você fez nesse porte. Turbilhonado? Turbilhonado, tá? A gente tem. O único cuidado que eu, assim, conselho, tá? Com a prática. Eu sempre coloco a mão em cima da agulha de rubber, tá? Porque você tá fazendo turbilhonado, então para não ter risco dela tentar escapar, tá? E um curativo bem feito. Mas para flush é solução salina. Para lock existe uma quantidade enorme, tá? A mais famosa é a taurolidina, ok? Tem uma coisa massa aqui, ó. Maria de Fátima, né, que é de Recife, minha conterrânea. A vitamina C desobstrui catéter? Lenda urbana, Maria de Fátima. Deixa eu te explicar. Lembra que a gente já conversou? O catéter, ele está obstruído por um trombo. Se existe um trombo, existe uma rede de fibrina. Essa rede de fibrina, ela vai ficando cada vez mais tensa, cada vez mais forte.
com o passar do tempo. E essa rede de fibrina, ela coleta hemácias, plaquetas, outros fatores de coagulação, ela coleta também leucócitos. Então, o que vai acontecer? Se você já tem um coágulo formado, montado, a vitamina C, infelizmente, ela não tem nenhum tipo de ação em cima do coágulo, tá? Da rede de fibrina. Nesse caso, a rede de fibrina, né? Um trombo. Então, você tem que usar um trombolítico, que pode ser alteplase, né? Tem vários, lactilise, tem uma porção de trombolíticos utilizados, né? A uroquinase, utilizados para retirar trombo, ok? A Márcia tá aqui, ela quer sugerir, né, reposicionamento de ponta de catéter, também acho que é uma boa. Cadê aqui? A Daisy de Suzano, São Paulo. No PIC, o flush tem que ser pulsado? Daisy, sim. Cuidado, foi o mesmo que eu falei. Se você usa Power PIC, né? PIC Power Injectable. Se você usa esse dispositivo, deve ser pulsado, porque ele aguenta o pulso, tá? De soro. Não tem problema. Agora, se você estiver usando, por exemplo, catéteres que são formados por silicone, que é um dispositivo mais maleável, ele não aguenta uma pressão intensa, nesse caso, eu não aconselho, porque a gente já explodiu o catéter no hospital, tá? Então, assim, a gente estava lá todo empolgado com o flush pulsátil e aí já rompeu o catéter. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado e bom senso, né? Bom senso não prejudica ninguém, tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Nossa, gente, quanta pergunta boa. Uma pergunta do Hudson, né, de Barretos. Em relação à coleta de sangue, como que é a técnica realizada? Hudson, seguinte, a técnica vai ser sempre aspirar o catéter, tá? Veio refluxo livre, perfeito. Nesse caso, você vai ter que ver quanto que é o prime do catéter, tá? Por exemplo, o catéter PIC, né? Vamos imaginar assim. Nesse caso, a gente lá no hospital, o protocolo, a gente colhe 5 ml. Esses 5 ml, eles vão ficar, né? Eles vão estar contaminados, né? Contaminados, eles vão estar diluídos, né? Diluídos com o soro, com a solução salina. Então, nesse caso, a gente expressa esse volume que está diluído com solução salina e colhe o volume que é importante para colocar nos tubos. Pode ser 10 ml, pode ser, né, 20, dependendo da prescrição do médico. E aí, em seguida, você lava esse catéter com flush pulsado. Lá no hospital, a gente lava com 20 ml de solução salina pulsada, tá? O importante é que a gente tem que deixar o conector totalmente livre de resíduo. Nenhum resíduo pode estar lá. Então, nenhum resíduo hemático, nada disso, ok? Limpou o conector, tá sem resíduo de sangue nenhum, pronto, pode voltar o medicamento ou a hidratação que você estiver fazendo no paciente. Gente, olha, infelizmente, assim, pelo adiantado da hora, a gente vai precisar encerrar, mas assim, eu tô totalmente disponível a responder as perguntas de vocês. A nossa moderadora vai enviar pra gente por e-mail, né? Então as perguntas de vocês vão ser respondidas. Eu gostaria muito de agradecer, né, essa quantidade de perguntas, um monte mesmo, eu fiquei muito feliz, principalmente porque é uma prática que gera muitas dúvidas, tá? Eu espero que tenha, né, tirado algumas dúvidas de vocês. Caso não, pode mandar para o meu e-mail que eu estou à disposição. Muito obrigada. Boa tarde.